Olá, estudantes queridos, olá família, que é a professora Maíra, emocionalmente exausta, mas de coração quentinho, porque a minha missão maior como professora é formar os nossos cidadãos do futuro, né? Os nossos líderes. E hoje a gente teve uma lição de cidadania. No começo a molecada ficou ali com um pouquinho de vergonha de falar, aos poucos foi tendo segurança, foi podendo se expressar, e isso é muito legal, isso é um exercício muito bom. Às vezes a gente usa a nossa voz nos lugares errados, né? A gente acha que a rede social vai ajudar a resolver o problema que a gente tem na rua, e não é assim. A gente tem que documentar, tem que aprender a usar a nossa voz de uma maneira que as autoridades tenham registrado as nossas reclamações. Se a gente não registra no papel, depois lá na frente, como é que a gente vai cobrar, não é mesmo? Então, eu vim aqui apresentar como que a gente chegou na carta aberta de hoje. Então, eu vim aqui apresentar o trabalho que eu desenvolvi com os alunos usando as ferramentas Google. Olha que interessante. Cada um sentado no seu próprio computador, foi instruído lá na Escola Se Ensina, né? Foi instruído sobre a criação do e-mail, a importância da segurança no uso da internet, como construir uma boa imagem, né, de nós mesmos, escolher um bom endereço de e-mail. E a partir desse e-mail, eu comecei a desenvolver com todos esses alunos que aparecem aí nessa listagem, um trabalho colaborativo na internet. Olha que legal! O primeiro passo foi a gente trabalhar um pouco a argumentação e conhecer o uso das conjunções através de jogos. Então foram selecionados 4 jogos. Esses jogos foram avaliados pelos estudantes, então eles jogaram, aprenderam um pouco de gramática, exercitaram, e depois cada turma, né, 900, 901 e 902, elaborou um formulário como esse, olha que legal, para avaliar mesmo a qualidade do jogo, até para eu saber no ano que vem com quais jogos eles conseguiram aprender melhor, né? Então eles deram um feedback sobre esses jogos que eles tiveram contato. E todo esse feedback foi feito online. Nesse documento, todo mundo consegue se conectar junto. Aqui eu estou acessando uma ferramenta chamada Drive. Desde o início do ano eu deixo nela todos os materiais que a gente produz, né? Tanto para a coordenação acessar, quanto para a direção acessar, a Secretaria de Educação também pode acessar, né? Então eu fui criando esse espaço, fui apresentando para os alunos essas ferramentas, e no Google Docs, perdão que hoje eu estou um pouco sem voz, no Google Docs eles também começaram a criar outros tipos, né, de ferramentas. Vou mostrar para vocês um exemplo de um formulário criado pelos estudantes. Olha que legal. Eles definiram as palavras e aí, quando esse formulário é respondido pelos outros estudantes, as respostas aparecem em gráficos. Olha só. Então eu trabalhei também a interpretação de gráficos, né, a criação de gráficos e principalmente a análise dessas informações. Porque hoje em dia não basta a gente ver uma estatística, né? A gente tem que saber interpretar o contexto dela também. Desculpa o vídeo ficar meio borradinho, é só para vocês terem uma ideia de como eu trabalho com eles no laboratório de informática. Então, eles elaboraram esses formulários de avaliação dos jogos, a gente teve um momento para analisar se a gente alcançou o objetivo, né? E aí partimos para o terceiro passo. Com um livro didático que existe na escola, a gente seguiu um roteiro para pensar se o que a gente precisa para ser feliz, né? O que é felicidade? E aí tinham essas questões no livro e a gente também foi respondendo todo mundo junto. Olha ali, a primeira questão. O Estado deve prover a felicidade a todos os seus cidadãos? E aí a gente foi discutindo em todas as salas, eles escreveram essas respostas coletivamente, né? No Google Docs é possível todo mundo ficar online junto e cada um vai vendo o que o outro escreve, vai se corrigindo. Então a gente foi seguindo esse roteirinho do livro didático. Foram essas perguntas que foram feitas e respondidas por eles. Em determinado momento, no livro didático, aparece um livro literário muito legal chamado A Revolução dos Bichos. A gente não teve a oportunidade de ler o livro inteiro, né? Então a gente conheceu através de um vídeo qual é o enredo principal desse livro. Opa, sobrou umas páginas em branco aqui.
Então, esse livro fala sobre democracia, fala sobre como, mesmo na democracia, as pessoas dizem que as pessoas são iguais, mas na realidade a gente percebe que alguns são mais iguais do que outros, né? Aqueles que conhecem as leis, que conhecem o funcionamento do poder público, eles conseguem ocupar lugares de poder. Então a gente começou a pensar como que a gente pode defender os nossos direitos e lutar pela democracia, né, com as ferramentas que a gente tem. E aí, olha só que legal, o livro perguntava para a gente: você considera que a democracia dentro da sua escola está sendo vivida de maneira plena? E aí os alunos também das minhas 3 turmas responderam presencialmente. Não tinha como eu fazer essas atividades com quem ainda estava em casa, né? Essa reflexão do livro fez a gente parar para pensar nas transformações que queremos na escola para ontem, porque a gente está falando de turmas do 9º ano que estão se formando e indo para o ensino médio. Olha que legal, né? Eu uso muito tirinhas para fazer eles pensarem sobre a realidade. Eu também trouxe uma citação que a Secretaria de Educação atualmente gosta muito, né? Segue muito as ideias e a proposta pedagógica freiriana do Paulo Freire, então também falei disso. Eu apresentei para os alunos a unidade executora, que é a antiga Associação de Pais e Mestres, né? Eu expliquei para eles que nessa entidade que existe na escola, que faz reuniões a cada 2 meses, né, de acordo com o estatuto, que essa escola funciona como um conselho, né? Então eles têm que se organizar em grupos, se organizar em grêmios estudantis para poderem participar, saber o que está sendo debatido, né? E aí a gente fez um exercício. O que vocês reivindicam para melhorar a escola Silencina? Então a gente pensou em construir uma pauta para a próxima reunião da unidade executora, mas infelizmente não convocaram essa reunião até agora. Aí então a gente pensou em outra alternativa, né? A gente falou, bom, já que não tem nenhuma reunião prevista até o final do ano, vamos tentar registrar isso de outras maneiras. Vamos pesquisar alguns mecanismos formais para aprendermos a agir melhor na defesa dos nossos direitos. Aí, aqui, o exercício era a gente pesquisar o que são esses documentos e fazer e criar, né, a descrição de cada um. Então, o que é uma pesquisa, o que é uma enquete, o que é um debate, o que é uma conferência. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer ainda um debate sobre os problemas da escola, né? Aí eles iam conhecer os funcionamentos mesmo de um debate, não rolou. Também a gente não conseguiu falar sobre o estatuto, o regimento da unidade executora, porque esse documento não foi disponibilizado ainda para a gente. Mas a ideia era pegar os documentos reais e analisar com eles. A gente realizou assembleias durante a minha aula para decidir o que a gente queria aprender e também a gente registrou atas das nossas decisões, né? Aí foi muito legal quando a gente estava falando sobre moção de repúdio, moção de aplauso. Alguns estudantes disseram que já receberam moções, né? Que familiares deles já receberam agradecimentos formais também por parte da prefeitura. Então, olha que legal. Aí a gente foi vendo outros tipos de texto, outros tipos, né, de manifestações. Ainda tem uns espaços em branco porque a gente não deu conta de tudo ainda. Não dá para ficar com eles no laboratório de informática sempre, não é mesmo? Mas a ideia é a gente trabalhar também o que é um decreto, o que é tudo isso. Então, olha que legal, foram aulas e aulas com as 3 turmas no laboratório de informática e as 3 turmas trabalhando juntas. Aí as turmas decidiram fazer uma carta aberta. Olha que legal que ficou. Eles escreveram um texto tentando colocar a opinião deles. São jovens, né? Às vezes eles falam de maneira assim muito forte. Então eles escreveram junto comigo essa carta. Eu sou revisora de texto, arrumei bonitinho o texto deles depois, e tudo isso foi lido e discutido em sala de aula. Eles relatavam os problemas deles e a gente ia ali na hora, tec, 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 digitando tudo isso. Eles relataram os problemas, são 6 temas, e criaram 18 perguntas. E eu ensinei eles que a gente pode usar a lei de acesso à informação para pedir que essas informações sejam dadas para a gente, não no boca a boca, mas de maneira formal. Porque se a gente não tem essas informações no papel, depois lá na frente, como que a gente vai dizer que a gente pediu para saber de tudo isso,
né? Então, olha que legal. E aí, depois dessa etapa da elaboração da carta que a gente entregou lá na secretaria da escola, seguindo todo o trâmite normal, né? A gente protocolou na secretaria, expliquei o que é um protocolo, aí a gente entrou nessa fase aqui, ó. Cada aluno começou a aprender a elaborar um formulário no Google Forms. Por quê? Porque a gente está trabalhando o que é uma pesquisa, o que significa uma pesquisa qualitativa. E aí o exercício foi cada aluno criar 3 perguntas, podiam ser perguntas sobre qualquer coisa, só para a gente fazer o exercício de analisar os gráficos e os resultados. Essa pesquisa da Gi, por exemplo, olha lá, revelou que há equilíbrio entre os estudantes que se consideram bons ou maus alunos. Também destacou que os estudantes enxergam melhor o seu progresso nas disciplinas de português, matemática e história. A pergunta sobre namoros indica que provavelmente nem todas as respostas foram sinceras. A gente também pensou em como cada aluno poderia melhorar a qualidade das respostas que eles estavam buscando com esse formulário. Olha que bacana! Nessa discussão, nesse processo de criação dos formulários, a gente falou muito sobre o IBGE, sobre como funciona, né, a coleta de dados, sobre a importância do uso dos dados como ferramenta de argumentação. Eu estou trabalhando com eles desde o início do ano a importância do texto argumentativo, dos artigos de opinião. Então foi um exercício muito bacana, ainda tem coisa para a gente terminar. Com tudo isso, para a gente chegar aqui, ó, no roteiro de pesquisa online. É um tema também que está lá no livro didático. A ideia é a gente realizar uma pesquisa na escola sobre felicidade. O público-alvo são os estudantes do 6º ao 9º ano e EJA, além dos trabalhadores da escola. A pesquisa seria feita, então, através de um formulário. E eles decidiram que a gente consegue saber mais sobre felicidade e democracia na escola se a gente separar isso em temas. Então foram separados 4 temas. A identificação dos sujeitos, para a gente saber de qual bairro a pessoa está falando, né? O que os sujeitos entendem por saúde, felicidade, o que eles entendem por democracia e por participação popular. Porque, do nosso ponto de vista, a gente só é feliz quando a gente exerce a nossa cidadania com dignidade. Aí a gente se organizou em grupos, cada grupo tem um líder, tem um mediador, tem um orador, e a gente começou a elaborar os formulários, os roteiros de pergunta para essa grande pesquisa. Bom, essa pesquisa não saiu da minha cabeça, né? Eu estou usando esse livro didático cheio de projetos legais que os professores muitas vezes têm dificuldade de usar, e eu decidi encarar o desafio. Então, todas as perguntas que foram feitas, todas as reflexões que a gente fez em sala de aula saíram dessas páginas, não é coisa tirada da minha cabeça. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que por a gente criticar uma realidade que não está perfeita, elas entendem que essa crítica é feita diretamente para elas, e não é. Assim como todos vocês, além de professora, eu sou mãe de aluno da Escola Silencina, né? A minha filha estuda lá desde o 3º ano. Eu reconheço todos os avanços e todos os defeitos que a escola tem. Eu sempre quis somar. Então eu agradeço. Mesmo que não tenha sido do jeito que a gente imaginou, mesmo que tenha virado até uma coisa muito maior do que a gente queria, mesmo assim eu agradeço. É sempre no debate que a gente constrói e fortalece, né, a cidadania e a democracia. Da próxima vez, só avisa a gente antes para a gente poder se preparar para o debate também, né? É sempre bom todas as partes estarem cientes. Vamos junto, bola para frente!